esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus para nós, nesse segundo domingo da Quaresma, nos traz a transfiguração de Jesus. Jesus, após anunciar pela primeira vez a sua paixão, a sua morte aos discípulos, logo depois, diz a palavra, 6 dias depois desse anúncio, ele pega Pedro, Tiago e João, sobe até esta alta montanha, o Monte Tabor, e Jesus se transfigura diante deles. Olhando um pouco o evangelho de domingo passado, o evangelho de hoje, fazendo esse paralelo, entre essas duas realidades que fazem parte da nossa caminhada quaresmal. Nós, domingo passado, ouvimos Jesus que o Espírito o conduziu logo após o batismo para o deserto. O deserto, que é um lugar de desolação, um lugar de aridez, um lugar também de tentação. E ali Jesus passa 40 dias no deserto, em jejum, em oração. Ali Jesus se une muito intimamente à nossa humanidade, a humanidade ferida pelo pecado. E ali Jesus assume até mesmo em si as nossas tentações e fica como que em evidência esta humanidade de Cristo. Um Deus humano, um Deus que desce até o mais baixo, até a miséria do nosso pecado, para nos resgatar e assim vencer a tentação. E vimos assim na linguagem, na imagem do domingo passado do deserto, esta antecipação da cruz de Jesus, da sua paixão. E hoje nós olhamos para o Tabor, a imagem da glória, Cristo transfigurado, iluminado, a sua veste toda branca, brilhando como o sol, esta imagem da antecipação da ressurreição, da glória, da vitória de Cristo sobre a morte. E assim nós vemos esse paralelo entre o deserto, a morte, a paixão, o Tabor, a glória, a ressurreição. Aonde hoje fica mais em evidência a divindade de Jesus, a sua filiação divina, nessa teofania, nessa manifestação da Trindade, aonde a Shekinah, a nuvem, imagem da presença do Espírito Santo, desce sobre aquela montanha, se faz ouvir a voz do Pai, assim como no batismo, com um acréscimo, Escutai-o, esse é o meu Filho amado, em que coloco todo o meu querer. E ali nós vemos de maneira muito clara
esta divindade de Jesus, a sua vitória, a sua ressurreição. E assim nós vemos hoje, de fato, o Tabor como antecipação da ressurreição, porém que pressupõe a morte. E assim esses dois pilares, domingo passado, o deserto, a tentação, a aridez, a desolação, hoje o Tabor, a glória, a vida, a ressurreição. Dois pilares no qual se edifica essa estrutura, esse prédio, podemos dizer assim, da quaresma, de toda a nossa vida cristã, que é o dinamismo pascal, que é a passagem da morte para a vida. E nós vivemos desses dois momentos. A nossa vida neste mundo é um deserto, é um tempo de aridez, é um tempo de provação, é um tempo também que passamos por provação, e assim a quaresma traz em si esta carga, às vezes até mesmo pesada, né, de penitência, de mortificação, de preparação para enfrentarmos a cruz, porém a história não termina na cruz. Falamos domingo passado sobre essa realidade, né, de abraçar a cruz, de não desistir da nossa missão, como Jesus não desistiu da sua missão, porém também em meio à adversidade da vida, em meio ao deserto, assim como o povo de Israel caminhou pelo deserto, mas no deserto havia também um monte, o Monte Sinai. E assim como no Monte Tabor, nós vemos hoje no Evangelho, aparece diante de Jesus Moisés e Elias, essas duas figuras também do Antigo Testamento, também viveram a sua quaresma e tiveram também esse encontro profundo com Deus no Monte Sinai, que é esse monte em meio ao deserto, aonde ali Moisés experimentou a manifestação de Deus, a aliança de Deus com Israel, onde Elias também experimentou esse Deus, se manifestou na brisa suave, e assim nós somos chamados também a encontrar em meio ao nosso deserto esse lugar elevado, esse lugar do encontro com Deus, esse lugar da antecipação da glória futura, sabendo que a nossa vida é esse dinamismo, é esta passagem, é esse mistério pascal. Nós estamos nos preparando para renovar daqui a alguns dias, na vigília pascal, que é o mistério da passagem da morte para a vida, do pecado para a liberdade, para a salvação. Por isso, o Senhor quer nos fazer reviver, como Cristo reviveu no Tabor, a mesma experiência do seu batismo. Nós nos preparamos para isso, para na vigília pascal renovarmos o nosso batismo, renovarmos essa experiência de salvação, de glória, aonde o Senhor quer nos envolver com esta luz, que é Cristo, quer nos envolver nesta nuvem do seu Espírito, e quer restaurar, renovar em nós esta graça. Tu és meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. E assim nós precisamos criar em nós, não só momentos de deserto, não só momentos de penitência, de mortificação, para nos treinar, para assim podermos abraçar a cruz, mas também criar em nós este lugar elevado, esse lugar do mergulho em Deus, o lugar onde nós somos também iluminados pela graça do Senhor, sem nós tivermos também em nossa vida momentos de Tabor, momentos de antecipação da glória, onde iremos conseguir passar também pela cruz, pela tribulação. Por isso, a quaresma é um tempo favorável também para nós crescermos e subirmos nesse lugar elevado do nosso encontro com Deus. Eu te pergunto, né? Creio que muitos de nós já temos um costume, uma tradição, né, de sempre escolher uma penitência para a quaresma, né, uma mortificação, algo que nós vamos fazer que pode muitas vezes nos ajudar a entrar nesse deserto. Mas esquecemos de nos propor a rezar mais, a criar uma rotina, um espaço, um lugar na sua vida, aonde eu deixo o mundo para subir, para estar com o Pai. E ali, na intimidade com o Pai, eu poder ser alcançado por esta graça, por esta luz que é Jesus, que me faz enfrentar as dificuldades e as lutas do nosso dia a dia. Quando faz a experiência de subir o Monte Tabor,
em Jerusalém, é muito bonito como eles construíram a igreja no alto do monte, né? Você sobe um monte muito alto, quando você vai entrar na igreja que está no topo do Monte Tabor, você desce. E o altar ele é no interior, no profundo. Então você sobe um monte, sim, para se distanciar do mundo, para se aproximar de Deus, esta imagem deste Deus que está no alto e nós queremos elevar-se até Ele, pois devemos nos desprender das coisas deste mundo, do barulho, da superficialidade e subirmos para aquilo que é mais elevado, mas chegando lá em cima, para adentrar nessa intimidade da presença do Senhor, você desce, você entra num profundo, né, num lugar inclinado. Essa é a experiência que o Senhor queria nos conduzir no Tabor, né? É um subir, um distanciar-se do mundo para entrar dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa intimidade. E lá no silêncio, no nosso interior, fazemos a experiência profunda de sermos também envolvidos por esse amor da Trindade. Sermos uma vez mais penetrados pela experiência da paternidade de Deus, da voz do Pai que ressoa em nossos corações. Tu és meu filho, tu és minha filha muito amada. Também desta luz que é Cristo que nos ilumina e da Shekinah, da nuvem, da presença do Espírito Santo que nos envolve. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.